versículo 9. Nós estamos estudando, meus irmãos, a seguinte temática, o reflexo da cruz na vida cristã. Vocês devem lembrar que nós escolhemos essa temática porque entendemos que tudo o que Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, na verdade, ele está explicando para os crentes como a cruz de Cristo deve refletir e deve nortear todas as áreas da nossa vida. A cruz de Cristo que ele falou em Romanos 5:1, Romanos 5:8, a cruz de Cristo que ele falou em Romanos 12:1, vocês conseguem encontrar a cruz de Cristo em Romanos 12:1, por exemplo? Nossos irmãos da ala esquerda, vocês conseguem encontrar a cruz de Cristo no versículo 1? As misericórdias de Deus. Onde foi o lugar onde Deus mais, qual o lugar onde Deus mais revelou a sua misericórdia? Na cruz. Então ele está dizendo o seguinte: eu rogo, meus irmãos, eu imploro, eu peço, mas ao mesmo tempo o rogar de Paulo é um rogar com um tom de ordem. E ordeno que vocês apresentem a Deus não mais um sacrifício como no Antigo Testamento, porque esse sacrifício se cumpriu na cruz, mas que vocês apresentem a Deus o seu corpo, a sua vida como sacrifício a Deus. Esse é o culto que agrada a Deus. Se for um culto por causa da misericórdia, não para ter misericórdia. Entende a diferença? Você obedecer a Deus por causa da misericórdia é uma coisa, e você obedecer a Deus para receber misericórdia é outra coisa. Por que nós obedecemos a Deus? É para ter misericórdia ou é por causa da misericórdia? Meus irmãos, essa nuance gramatical faz toda a diferença na teologia e toda a diferença na eternidade da pessoa. Existem pessoas que se esforçam para obedecer a Deus, para ter misericórdia de Deus, para alcançar misericórdia. Alguém vai alcançar a misericórdia de Deus através da obediência? Por quê? Porque ninguém nunca vai conseguir obedecer a Deus do jeito que Ele exige. Salmo 119, versículo 4 diz que Ele quer que nós obedeçamos seus mandamentos à risca. Mateus 5,48 diz que Deus quer que nós sejamos perfeitos como Ele. Alguém consegue? Então é melhor abaixar a guarda e dizer assim: eu admito que eu não consigo. Agora, se você crê que o que Cristo fez na cruz é suficiente para te salvar, você será salvo, ok? E a partir do momento que você entende assim, que a salvação é totalmente de graça, agora você vai ter que obedecer a Deus, não é mais para ser salvo, nem para alcançar misericórdia. Você vai obedecer a Deus por quê? Por causa da misericórdia, por gratidão, ok? Por constrangimento, porque o amor de Cristo nos constrange. Somente assim a gente vai conseguir obedecer em paz. Só o crente que pensa assim consegue alcançar a paz. Em paz me deito e logo pego no sono. Nós vimos na aula passada os reflexos da cruz de Cristo em nossos relacionamentos horizontais, em nossos relacionamentos humanos, com o nosso próximo, com nossos inimigos, etc. Então, vimos aí o reflexo da cruz de Cristo no amor ao próximo. Agora, nós vamos ver hoje o reflexo da cruz de Cristo no amor a Deus. No amor a Deus. Mas por que Paulo começou com amor ao próximo e não com amor a Deus? Para tirar aquela perspectiva da natureza caída nossa, de que nós amando a Deus, está tudo resolvido, porque tem crente que pensa assim: demonstra amor a Deus, está resolvido, não se importa se ele continuar fofocando, falando mal dos outros, tendo mágoa no coração, tratando mal os outros, mas pelo menos ele é um adorador. Eu sou um adorador. Tem crente que fala assim, eu sou um adorador, mas fala mal dos outros, não tem amor ao próximo, Mas por quê? O crente pensa o seguinte: o mais importante eu consigo, que é amar a Deus. Então, do reflexo da cruz de Cristo, dos nossos deveres, ele começa com amor ao próximo já para corrigir isso, porque
aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, está mentindo. Está escrito isso na primeira carta de João. Ok? Então vamos ver agora o segundo reflexo, que na verdade, naturalmente, quando você entende a cruz de Cristo, a pessoa que você vai mais amar é Deus, certo? Mas didaticamente ele falou primeiro do amor ao próximo, didaticamente. Mas é natural que você ame a Deus acima de todas as coisas, é o que se espera. Ficou claro isso? Primeiro reflexo da cruz de Cristo, o amor ao próximo. O segundo reflexo da cruz de Cristo na vida cristã é o amor a Deus. Esse amor a Deus é um amor que, em primeiro lugar, é um amor que repudia o pecado. Versículo 9. Alguém lê o versículo 9 de forma bem audível, por favor. Detestar o mal. Isso é muito forte, essa palavra de Paulo, de detestar o mal. Por isso que eu sempre digo que uma das principais evidências de que você é crente mesmo é se você odeia o seu próprio pecado. Não é simplesmente se você sente uma tristeza, um incômodo, abaixa a cabeça e fala: nossa, eu fiz uma coisa muito errada, não devia ter feito isso. Judas teve esse lamento, Judas sentiu esse lamento, esse pesar, essa tristeza. Mas isso não é arrependimento. O crente, ele tem que ter ódio, discurso de ódio contra o mal, não contra as pessoas, mas contra o mal. Porque o mundo hoje está tentando distorcer as coisas. A gente faz uma crítica contra o comportamento, aí o mundo aí mediocremente vem falar que nós estamos com discurso de ódio, aquela baboseira toda. Nós temos que ter ódio contra o mal, contra o pecado, certo? Então, o detestar, o que significa detestar? É ter raiva, ter ódio do seu próprio mal, do seu próprio mau comportamento, tá? Então, essa é uma das principais características. Então, como saber que você nasceu de novo? Que você se converteu mesmo? É como você reage ao pecado. Quando você faz uma coisa errada, o Espírito Santo te lembra que você cometeu um erro, qual é a sua reação? Você tem que sentir um profundo pesar no coração, uma tristeza profunda por ter pecado contra Deus, por ter entristecido o Espírito Santo, por ter sido ingrato ao que Ele fez na cruz, ok? E automaticamente, consequentemente, você tem que sentir raiva de si mesmo. Não, pastor, mas eu tenho um complexo de inferioridade, o psicólogo disse que eu tenho que aprender a amar a mim mesmo. Vou repetir. Você cometeu um pecado contra Deus, você tem que ter raiva do seu pecado. Ok? Para desenhar, vamos para Romanos 7. Romanos 7. Versículo 19, Romanos 7, 19. Todos encontraram? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Esse é o seu dilema? Se esse é o seu dilema, se isso é um dilema que você enfrenta, provavelmente você é um crente de verdade. Ok? Você acabou de ouvir o sermão na igreja no domingo à noite. Como você tem que se comportar. E de repente, na segunda-feira, você cai exatamente naquele pecado que você ouviu que não deveria cair. Você se sente péssimo, você se sente mal. Não é só sentimento de culpa, você tem raiva do seu próprio comportamento. E quando você sente raiva do próprio comportamento, você vai gritar verbalmente ou interiormente esse seguinte clamor, versículo 24: desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não é essa a sensação que a gente tem quando a gente comete um erro?
Se você não experimenta esse sentimento, que é ódio contra o pecado, você não nasceu de novo, você não é crente, e se você não se converter, você vai para o inferno, mesmo conhecendo a teologia reformada. Porque vai existir calvinista no céu e no inferno, nos dois lugares, né? E arminiano, cada um cuida do seu grupo. Aqui nós estamos falando dos calvinistas. Ah, pastor, eu sou calvinista. Você é cristão? Crê em Cristo, é isso? Isso que é fundamental. Não estou dizendo que ser calvinista não importa. O fundamental primeiro é crer em Cristo de todo o seu coração. Ok? Mas não se apoie na pureza doutrinária para se autoconfiar em sua salvação. Ok? A pureza doutrinária é um requisito que Deus exige do crente. Mas o verdadeiro crente vai ter a pureza doutrinária como um dos pontos, mas não como apenas este ponto, certo? Porque senão você vai ser um fariseu. O fariseu ele tinha uma preocupação ortodoxa, que era uma beleza, mas o coração, sepulcro aberto. Tá? Os seus erros. Por que eu sempre parto para o lar do crente, a família do crente, a realidade familiar do crente? Por que eu sempre visito o lar do crente na hora de fazer a aplicação? Porque é lá que o bicho pega. É lá que é difícil ser crente. É ou não é? Então, quando você tiver uma atitude errada como marido com a sua esposa, você tem que ter ódio, não da sua esposa, do seu próprio pecado egoísta. Quando você, mulher cristã, perceber que você errou como esposa, você tem que lamentar profundamente, sentir raiva do seu comportamento. O jovem, quando comete algum pecado de impureza sexual, ele não tem que ficar só assim, de novo eu pequei, ele tem que sentir raiva, ódio, porque é esse ódio, detestar o mal que vai te mover, te fazer sair da zona de conforto, essa raiva. Porque se você não sente essa raiva contra o pecado, você não vai se santificar. Ok? Jesus elogiou uma das igrejas das cartas de Apocalipse. E ele disse: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Ele não disse, tens a teu favor que odeias os nicolaítas. Nós não devemos odiar nem o nosso inimigo, mas odeias as práticas imundas dos nicolaítas. Ele fala, as quais eu também odeio. Então você tem que ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo, que há em Cristo. Se Cristo odeia tal coisa, você tem que odiar. Se Cristo aprecia tal coisa, você tem que apreciar. Ok? Isso serve para todos os âmbitos da nossa vida. Para nossas paixões carnais, que nós temos que dominar, os impulsos do ódio, da mágoa, para os usos e costumes, para o comportamento social. Muito bem, vamos nos deter um pouco mais aqui nessa área, vamos nos machucar um pouco mais com a espada do Espírito, para que o nosso caráter seja moldado. Vou dar um exemplo aqui. O que Deus pensa da questão das vestimentas cristãs? Quando um crente usa roupa indecente, Deus se agrada? Se isso desagrada o coração de Deus, qual tem que ser a sua reação a esse tipo de coisa? O mesmo sentimento de Deus. Mas pastor, quando a pessoa fala assim, mas pastor, é porque a pessoa quer fazer o errado. Mas pastor, está difícil. Difícil. É ou não é? O que Deus pensa, por exemplo, o que você acha que Jesus pensa da quermesse? Na sua opinião, o que Jesus pensa da quermesse? É uma homenagem exagerada que beira ou que se manifesta como uma idolatria.
a um personagem, seja São Pedro, seja não sei quem, São João, ok? Caracterizou-se como idolatria. O que Deus pensa da idolatria? Ele aprecia ou ele detesta? Então o crente tem que ter o mesmo sentimento. Mas pastor, é só uma canjica, é só um bolo de milho. Se você consegue desagradar a Deus por causa de um prato de lentilha, como você vai suportar as pressões maiores que te sobrevirão? Uma perseguição contra a igreja. Se um pedaço de pamonha te faz pecar, imagina quando uma arma for apontada na sua cabeça, você vai negar Cristo. Se você se comportar como uma pamonha, como você vai suportar a grande perseguição? Só porque eu errei o linguajar, vocês já estão olhando para um lado já malicioso aí. Vocês... Ok? Então, você aprecia determinado tipo de música, tem, na letra daquela música tem algo que desagrada a Deus, então você tem que passar a detestar aquela música. Ok? Você gosta de filmes, você está assistindo aquele filme, você está apreciando o filme, de repente apareceu uma cena que desagrada a Deus. Aquele filme, daquele momento em diante, aquele filme para você tem que... Acabou. Você aprecia o seu namorado, mas a partir daquele momento que ele teve um comportamento, uma maneira inadequada de pensar e de agir, acabou. Vocês entenderam? O crente ele tem que detestar tudo que Deus detesta. E o crente ele tem que apreciar tudo que Deus aprecia. É simples assim. Certa vez uma pessoa me disse assim: pastor, você vê que eu falo muito palavrão, mas é que eu vim do Rio de Janeiro, lá palavrão é algo que já faz parte da tradição, né? É cultural, então você não se incomode não. Eu falei, não, eu mesmo, você mais tem que ver com Deus, né? Deus, não é comigo que tem que ver essas questões, ver mais é com Deus, eu estou tranquilo. O que Deus pensa disso? Mas é cultural, né? Para Hitler, matar judeu era através de uma estratégia cultural. Ok? Então, você tem que detestar aquilo que Deus detesta. Então, você viu algo que Deus detesta, você passe a detestar. Você praticou, caiu algum pecado, você tem que odiar esse pecado. Ok, meus irmãos, ficou claro? Muito bem. Então, repudiar o pecado. Então, o reflexo da cruz de Cristo na vida cristã, o segundo reflexo, no amor a Deus, um amor que repudia o pecado e se apega ao bem. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é respeitável, você vai se apegar àquilo. Ok? Se apegar àquilo, que é o contrário de se apegar ao mal. Em segundo lugar, esse amor a Deus, então, é um amor que repudia o mal e é um amor zeloso, que tem zelo. Versículo 11. No zelo não sejais remissos. No zelo não sejais irresponsáveis. O que é ser remisso, ser irresponsável no zelo? Veja, os judeus, de acordo com Paulo aqui em Romanos, ele disse que os judeus eles tinham zelo sem conhecimento. Tá? Que conhecimento é esse? Da graça, da cruz. Agora nós conhecemos a graça e a cruz. Isso tem que gerar em nós zelo, porque vai juntar o zelo e o conhecimento. Não é conhecimento teórico, tão somente. É conhecer a salvação, ok? Então, você dizer que você é salvo, que você é um eleito, né? E você tem uma vida relapsa, uma vida irresponsável na sua vida cristã, no seu trabalho cristão, você não entendeu a cruz. Deus ele colocou algumas coisas na sua vida. Você que trabalha na obra de Deus, você que exerce alguma função na igreja. Vamos começar falando do agente imediato do reino de Deus, que é a igreja. Você faz alguma coisa na igreja. Você é um diácono, você é um presbítero, você é um pastor, você é um missionário, professor de escola dominical, você canta, você toca, você é evangelista. O que você é? O que você faz na igreja? De que maneira você faz isso? Você dá o seu melhor?
Se você não dá o seu melhor, você não entendeu ainda a cruz de Cristo. Você não entendeu a cruz de Cristo. Pastor, eu tenho que levantar cedo. Eu tenho que levantar cedo mesmo para vir para a escola dominical? Será que o culto da noite não é suficiente? Pergunta para Jesus quando ele estava na porta de Jerusalém, ele olhou para o monte, para o Calvário, com aquela madeira nas costas rasgando a carne dele. Pergunta para ele se ele desanimou quando ele olhou para o monte. Ele lembrou se ele desanimou. Quando ele olhou para o monte, aquela madeira rasgando a pele dele, que já estava na carne viva, descalço naquele monte de pedregulho pontiagudo, naquele sol quente. Ele olhou para aquele monte. Você acha que ele ficou feliz, que ele ficou alegre quando ele olhou para o monte? Ele ficou animado, sorridente? Mas agora a minha pergunta é, isso fez ele desistir? Por que um simples acordar mais cedo te faz desistir? Você entendeu a cruz de Cristo? Por que evangelizar te faz desistir? Por que fazer as coisas para Deus te faz desistir? Por que vir chegar no culto 10, 15 minutos atrasados? Você tem que ser zeloso, ter zelo pelas coisas de Deus. Porque se você não conseguir ser fiel nesse pouco, o que é o pouco? Vir para a escola dominical é pouco, muito pouco. Chegar no horário do culto é muito pouco. Muito pouco. Se você não conseguir ser fiel nesses detalhes, você não vai conseguir ser fiel no mundo, nem no mundo. Então, a cruz de Cristo tem que refletir no seu zelo com as coisas de Deus. Tem que refletir no seu zelo com as coisas de Deus. Então, de que maneira a cruz reflete? Reflete no amor ao próximo, que nós já vimos na aula passada. Hoje nós estamos vendo que essa cruz ela deve refletir no amor a Deus. Um amor que repudia o pecado, um amor que é zeloso, um amor que é fervoroso, versículo 11. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito. Sede fervorosos de espírito. Alguns teólogos eles discutem muito se esse espírito aqui é o Espírito Santo ou se é o Espírito humano. Se é o Espírito Santo, ele está dizendo, sejam fervorosos no Espírito Santo e não na carne. Se é o Espírito humano, ele está dizendo, sejam fervorosos espiritualmente. E qual é a minha opinião? As duas coisas. Porque ser fervoroso no Espírito Santo é espiritualmente. Se é você ser fervoroso no seu espírito, só agrada a Deus se for por meio do Espírito Santo. Às vezes Deus deixa algumas coisas, alguns detalhes na Bíblia, Ele não deixa muito claro. Penso eu que às vezes é de propósito para que a nossa sabedoria fique um pouco mais humilde. De qualquer forma, qual é a ênfase do texto? Você tem que ser fervoroso espiritualmente. E no Espírito Santo, obviamente. O que é ser fervoroso no Espírito? O que é uma coisa que ferve? É quente. Não é uma coisa morna. Ou não é uma coisa morta. Ou não é uma coisa fria. É o contrário da frieza, do espírito apagado. Não apagueis o espírito, Paulo diz. Não apagueis o espírito. Nós temos que ter cuidado com o fervor manipulado. O que é o fervor manipulado? Fervor manipulado. Existe o fervor espiritual, existe o fervor manipulado. Meus irmãos, o fervor manipulado é quando você está sendo envolvido no movimento, no meio da igreja ou de uma igreja, em que você é estimulado mecanicamente a demonstrar uma espiritualidade forçada.
Dê glória a Deus. Alguém pode dar glória a Deus aí? Não foi algo natural, não foi algo que surgiu. Os presbiterianos são contra alguém dar glória a Deus, embora pareça? Não, nós não somos contra dar glória a Deus. Nós somos contra o incentivo mecânico. Toca no ombro do seu irmão. Fala para o irmão que está do seu lado: você está bonito hoje, hein, irmão? Isso aí é quando o pregador está tão carente de uma reação do público, né? Por favor, meu irmão, eu queria ouvir um amém, para ver se vocês estão entendendo. Mas um fervor manipulado, né? Se você for chorar na hora do culto, ou quando você está orando, ou quando você está cantando, que seja natural. E não tente manipular o outro para chorar. Não tente manipular o outro para pular, para gritar. Não. Tudo com ordem e decência. O fervor espiritual, ele tem que ser com ordem e decência. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que Deus colocou a regra da ordem e da decência? Porque o ser humano ele já é meio esquizofrênico e desequilibrado. Então, sentir o fervor do Espírito Santo é algo muito grandioso, meus irmãos. É algo muito grandioso. Se a pessoa não tiver com autocontrole, ela poderá ter reações físicas anormais. Não estou falando de movimentos atuais, tá, gente? Estou falando do crente que busca a Deus com tanta intensidade que ele alcança esse fervor espiritual. Estou falando de movimentos, né? Por que eu não estou falando de movimentos? Porque eu não tenho autoridade para ficar examinando cada movimento, nem tempo para isso. Para ficar examinando se é verdadeiro, se não é verdadeiro, o que é de Deus, o que é do diabo, o que é da carne. Não vou perder tempo analisando a igreja, porque eu não sou o Senhor da igreja. Estou falando do seguinte: o crente, quando ele ora muito, lê muita Bíblia, ele começa a se apaixonar pelas coisas de Deus. Ele começa a ter paixão pelas coisas de Deus. E aí ele se torna muito sensível a tudo. Ele ouve uma mensagem, ele fica sensível àquela mensagem. Uma devocional, ele fica sensível. Um estudo, ele fica sensível. Ele ouve um louvor, ele fica sensível àquele louvor. E ele começa a ser envolto do poder de Deus. Mas nós somos tão fracos e frágeis perante esse poder de Deus, que se você não tiver autocontrole e maturidade, você vai ter reações esquisitas aos olhos dos outros. Por isso que Deus colocou uma regra: o culto tem que ter ordem e decência, porque senão, aí você vai ver um monte de coisa esquisita, que não é o Espírito Santo, é a reação humana ao fervor que ela está sentindo. Entenderam? Que a gente acha que é o Espírito Santo. Não, é o Espírito humano. Só que a pessoa está tão fervorosa, tão apaixonada pelas coisas de Deus, que ela tem reações, se ela não tiver maturidade, ela vai ter reações infantis. Entenderam? Então o crente ele tem que sentir esse poder de Deus, esse fervor espiritual, mas ele tem que ter autocontrole para poder fazer tudo com ordem e decência. Agora no seu quarto é você e Deus. No seu quarto é você e Deus, ok? Mas em público, na igreja, o Espírito de Deus se manifesta de forma com ordem e decência. E no seu quarto também. É você que às vezes é esquisito, mas no seu quarto também. Entendeu? O Espírito Santo ele tem ordem e decência em todo lugar. Mas eu estou dizendo o seguinte, que Deus ele não vai reprovar a sua reação se você grita, sabe? Se você grita, se você chora, se você sorri. Na sua vida particular com Deus ninguém se mete, é você e Deus, fechada a porta do teu quarto. Agora em público é solenidade. Em público não é paizinho, papai, não. Em público é Pai Nosso, que estás no céu. É solenidade em público. Assembleia Santa, assembleia solene, não é bagunça, não é culto infantilizado. Por quê? Porque Deus leva em consideração a consciência do outro. Você está lá concentrado ouvindo um cântico, aprendendo da palavra de Deus, sendo edificado, louvando a Deus, de repente começa o irmão rodopiar aqui, você está lá, você se desconcentrou e ainda pecou julgando o irmão. Você está na carne, irmão, é demônio. Então, culto é solenidade, é comportamento, é serenidade, mas isso não impede que você tenha reações emocionais, diferente de manifestações emocionais. Entende a diferença de manifestações para reações? Uma reação é você sorrir, você estar alegre. Uma reação emocional é você chorar, você ficar pensativo. Manifestações é algo mais extensivo, tá? Aí vai rodopiar aí, bate na cara do irmão. O que foi isso, irmão, né?
Não pode, meus irmãos. Ok? Muito bem. Isso é difícil para o contexto brasileiro, porque o sangue latino ele é muito dançarino, o sangue latino é muito vivo, é ou não é? Muito animado. O brasileiro ele é muito animado por natureza, dadas as suas origens. Então, os africanos são muito animados, né? Muito de dançar, de se expandir. Nós temos sangue africano, é ou não é? Muito cheio de manifestações visíveis, o sangue indígena. Não é assim? E ainda de origem portuguesa aí, mistura. Então, nós somos assim muito agitados. A gente não gosta muito do culto europeu. O culto europeu, aquele culto assim. A gente se assusta quando chega no culto assim, não é? E qual é o melhor culto, brasileiro ou europeu? É o bíblico. E o bíblico diz que tem que ter ordem e decência. Então, todavia, você tem que ter esse fervor espiritual. E assim, o ser humano, ele é extremista. O ser humano tem dificuldade de alcançar a maturidade, de alcançar o equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é ser como Paulo. Paulo mandava Timóteo trazer os livros. Timóteo, por favor, traga os meus livros. Paulo se aprofundava na leitura. Leitura da Bíblia, leitura dos profetas, leituras de teólogos, leituras de filósofos, leituras de livros que não eram crentes, dos poetas gregos, porque em certa parte da Bíblia Paulo fala o seguinte: como diz um dos seus poetas, ele se aprofundava em tudo, mas ele orava, ele buscava Deus, ele tinha o poder de Deus, ele era cheio do Espírito Santo. Em nossos dias ou é uma coisa ou outra. Tem uma ala evangélica que gosta de leitura, Bíblia, leitura bíblica, leitura teológica, leitura filosófica, muita leitura. E a cabeça vai inchando, cheio de conhecimento, né? Pouco oração, pouca ênfase na oração, cabeça inchada, coração vazio, cabeça inchada, coração pequeno, de sentir o fervor. Crente frio. Esse crente é o crente que ele não se apaixona mais por uma mensagem bíblica, ele não tem mais a sensibilidade quando ele ouve uma mensagem, uma devocional, um estudo bíblico. O tempo todo, a maior preocupação dele, o tempo todo é apenas avaliar o pregador. O tempo todo, deixa eu ver se esse pregador é bom. A preocupação dele não é mais se Deus fala ou se Deus não fala através do pregador, é se o pregador é bom. É ou não é? O crente fervoroso, ele chega para o pregador e diz o seguinte: irmão, Deus te usou hoje, Deus falou muito comigo. O crente vazio, irmão, você pregou bem hoje, hein? Você pregou bem. Ou então, olha, você cometeu um deslize ali, mas mais cuidado. Ele se torna um crente fiscal do culto. Fiscaliza o pregador, fiscaliza o andamento do culto, ele fiscaliza o louvor, ele fiscaliza tudo. Por quê? Porque ele está tão distante de Deus que ele tem tempo para isso. Ele tem tempo. Lembra daquela mulher que lavou os pés de Jesus? Enxugou com os cabelos, estava lá adorando a Cristo. E os outros ali só avaliando. Então tem muito crente assim. Porque a preocupação desses crentes é uma preocupação técnica. Saber se eles estão andando na linha da pureza ortodoxa. E geralmente são crentes ortodoxos, sérios na teologia, mas o coração vazio. Muito bem. Por outro lado, existe uma geração de crentes que se preocupa apenas com as suas emoções, em sentir. Então, o que importa é se você sentir a presença de Deus. Se você não sentiu a presença de Deus no louvor, mas meu irmão, aquele louvor tem um erro teológico. Não importa. Não importa, deixa lá. Você está se preocupando muito com teologia, você tem que sentir. Então nós temos dois públicos. Um público que só se preocupa com o livro, não se preocupa em se encher do Espírito para sentir o fervor do Espírito. E um público que só se preocupa em sentir. O culto que me agrada é o culto que eu sinto. Se eu sentir a presença de Deus, o culto foi abençoado. Não importa se eu aprendi ou se eu não aprendi a palavra. O importante é sentir. Não é assim?
é o crente sentido, tem que sentir, tem que arrepiar, sentir um arrepio. Eita. Não é assim? Aí pronto, aí... Que tipo de crente você é? Você se preocupa com o sentir? Ou você se preocupa com a ortodoxia? Ou você é um crente que busca ser igual a Cristo? Ser fervoroso, mas com maturidade teológica, com profundidade teológica. Então tem crente que tem preconceito com oração. Vamos orar mais, irmãos, vamos jejuar. Ih, baixou o pentecostal. Esse pastor aí tem um jeito pentecostal, porque ele fala muito de oração. Orar, vigília, orar, jejuar. Ih, já tem um preconceito com esse pastor, ele fala muito de oração. Aí tem um outro crente que você fala assim, olha, nós temos que estudar mais, vamos criar um instituto teológico aqui na nossa igreja, vamos ter disciplina de teologia sistemática. Irmão, cuidado, a letra mata. A letra mata. Os dois estão distantes das Escrituras, os dois. Porque o meu fervor no Espírito é um fervor que ele é o reflexo da cruz de Cristo. E essa cruz é profunda. Paulo gastou 12 capítulos falando da cruz para chegar aqui e dizer, vocês têm que ser fervorosos, como um reflexo da cruz. Então ele se aprofundou no tema. Então, se você estuda teologia e isso não te faz ser apaixonado pelas coisas de Deus, ser fervoroso, significa que você está estudando a teologia só para aparentar o teólogo, o correto, o calvinista. A sua motivação está errada, por isso que o Espírito Santo não derrama bênçãos sobre a sua vida e você não se torna um crente fervoroso, porque ele só dá a sua graça para os humildes. A Bíblia diz, Deus dá graça aos humildes. Agora, se você quer se aprofundar na teologia ortodoxa, calvinista, para ser o diferencial ali do seu arraial de amigos, você é diferente. Não, minha igreja tem profundidades. A minha igreja é a Igreja do Fogo. Você já ouviu falar da Igreja Presbiteriana? A Igreja do Augusto, a Igreja do Hernandes. Coitado, o reverendo Augusto está nem sabendo dessas confusões que a gente faz. Não, meus irmãos, não é assim. Nós temos que buscar profundidade teológica e buscar o fervor no Espírito. Você não pode ser um crente frio, você não pode ser um crente pobre intelectualmente. Não, você tem que ter as duas coisas. E sem aquela desculpa esfarrapada de dizer, pastor, o que importa é ter Jesus. Só que uma prova de que você tem Jesus é que você é apaixonado pela Bíblia e por profundidade da Bíblia. Essa é uma prova de que você tem Jesus, ok? Então, é um amor que repudia o pecado, é um amor zeloso, é um amor fervoroso e um amor subserviente, versículo 11, subserviente. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Por quê? Servindo ao Senhor. Porque nós somos diáconos e doulos de Cristo. O diáconos, na época do período bíblico, era um tipo de servo, geralmente um servo que ele era pago para isso, era um servo já de uma posição mais elevada, às vezes era um mordomo que cuidava do patrimônio do seu senhor. O doulos é o escravo do mais baixo, da mais baixa escala social. O doulos é o escravo que lava os pés dos viajantes, tá? que cuida da parte suja. Esse é o doulos. O que nós somos? As duas coisas. As duas coisas. Nós somos diáconos, ministros. Somos ministros de Deus, despenseiros de Deus. Nós cuidamos das coisas de Deus, não é? Nós cuidamos do tesouro que é o Evangelho, ensinamos esse Evangelho, pregamos esse Evangelho. Você cuida, você é um despenseiro, é um diáconos, mas também você é um doulos. Se você é um doulos, você é um escravo. E um escravo, ele
não tem direito, ele só tem que obedecer. Não tem direito de questionar, ele só tem que obedecer. Deixa eu verificar aqui, meus irmãos, a palavra grega do verbo servir aí, que é o versículo 11. No versículo 11, a palavra que ele usa para o servir é da raiz de doulos. Douleontes, servindo, no particípio, é a mesma raiz do doulos, ou seja, servindo como escravo. Você serve a Deus como um escravo? Ou você serve a Deus quando você tem vontade? Tem crente que serve a Deus só quando tem vontade. Serve a Deus só quando tem vontade. Vai para a igreja só quando tem vontade. Pastor, mas Deus não quer que a gente faça com má vontade. Não, mas Ele quer que você faça mesmo sem vontade. Existe a diferença entre fazer sem vontade e fazer com má vontade. Ok? Quem é mãe sabe disso. Ou a mãe sempre faz as coisas para o seu filho sempre com vontade. Amamentar de madrugada. A mãe acorda de madrugada. Como eu acordei feliz, filho ou filha, para te dar de mamar às 4 da manhã. É com muita alegria que eu venho ter contigo para alimentar-te. Quando a mãe ouve o choro da criança, fala, ai, mas morre de dó e vai lá com todo o carinho, mas sem vontade, mas nunca vai com má vontade. É esse tipo de atitude que Deus quer que nós tenhamos no serviço a Deus, no serviço um ao outro. Ok? Então, Deus sabe que às vezes você acorda cansado, e sem vontade de ir para a igreja. Só que a maioria dos crentes não tem coragem de falar isso para Deus, né? Deus, hoje eu estou sem vontade de ir para a igreja. Fala para Deus, Deus, olha, me perdoa, Senhor, mas hoje eu estou sem vontade nenhuma de ir para a igreja. Mas eu vou. Isso é adoração. Isso é ser um servo. Como eu falei para vocês, vocês acham que Jesus, quando ele olhou para o monte alto lá, com aquela cruz nas costas, ele olhou e sorriu? Nossa, eu não vejo a hora de chegar lá no monte. Foi assim? Na noite do Getsemane, ele estava pulando de alegria? Ele estava pulando de alegria? Não vejo a hora de morrer na cruz. Foi assim? A alma dele estava triste até a morte, mas ele foi. E a gente, por muito menos, por muito pouco, a gente desiste de fazer as coisas para Deus. Sigamos. Voltemos ao Evangelho. Onde estávamos? Então, nós vimos até aqui, meus irmãos, que o amor a Deus é um reflexo da cruz de Cristo. Esse amor a Deus é um amor que detesta o mal, um amor zeloso, um amor fervoroso, um amor subserviente. Tá? Então, o reflexo da cruz de Cristo na vida cristã se reflete no amor ao próximo, aula passada. Aula de hoje, no amor a Deus. Tá? E, por último, na devoção cristã, na minha devoção a Deus. Da devoção cristã. A cruz de Cristo, entender a plenitude, a profundidade do sacrifício de Cristo por mim, isso tem que ter um reflexo na minha devoção cristã, na minha vida cristã diária. Tá? Essa devoção cristã é uma devoção que se alegra na esperança, versículo 12, regozijai-vos na esperança. Por que você acha que Paulo mandou nós nos alegrarmos na esperança? Ele fala, porque nós fazemos parte da OMP. Alegres na esperança, é ou não é? É o MP, não é? Cadê? Vinícius, fala aí para nós aí, o moto. Pronto, resumiu Romanos 12. Né? Alegres na esperança. Por que será que Paulo nos deu essa ordem? Simples. Porque se a nossa alegria se limitar a este mundo, somos mais infelizes dos homens. Então é melhor se alegrar com a esperança. Porque se alegrar no presente... De vez em quando Deus nos dá férias das lutas, é ou não é? De vez em quando. Ou às vezes Ele resolve um problema aqui, outro acolá, mas Ele nunca nos deixa sem luta. Porque a gente tem tanto problema de caráter que precisa ser tratado, que Ele não pode nos deixar sem luta. E nós somos tão relapsos,
no amor a Deus, que se Ele nos deixar sem luta, nem orar a gente não ora mais. Ele tem que deixar sempre ali uma cruz ali pesada. Às vezes ele te ajuda a carregar por um, né? Vamos lá, eu te ajudo. Tá difícil, eu te ajudo. Mas você tem que carregar, porque senão a gente não ora, a gente não busca a Deus. Nosso caráter continua defeituoso. Então ele tem que mandar lutas. Se a sua esperança se limita a esse mundo, você é infeliz por 2 motivos: porque esse mundo vai de mal a pior, certo? E porque Deus não vai te deixar sem lutas. Essa é uma mensagem frontal, totalmente contrária ao que é pregado na maioria das igrejas evangélicas no Brasil. O que é pregado é o seguinte: hoje o seu milagre vai chegar. Hoje é o dia da vitória. Campanha das 7 correntes. Campanha do cajado de Jacó. Eu participei. E o pior é que no último dia eu perdi o cajado. Como é que eu ia ganhar a bênção? Fui lá com o cajadinho e tal. Quando chegou no último dia, aí eu perdi a bênção, que eu perdi o cajado. Isso é quando eu não era presbiteriano, né? Na mais remota da minha vida. Tá? Ou seja, são igrejas que pregam uma vitória ilusória. E os crentes estão decepcionados, estão frustrados, decepcionados com a igreja, não querem mais saber de igreja. Porque eles não tiveram um encontro com o Evangelho. Tiveram um encontro com evangélicos, mas não com o Evangelho. O Evangelho verdadeiro e puro. Ok? Então significa o seguinte: diz aquele cântico, ele fala de uma maneira muito assertiva: não olhe as circunstâncias. Não. Eu olho o seu amor. Então não olhe, eu não me guio por vistas. Então não olhe as circunstâncias. O justo viverá pela fé. Fé no quê? De que um dia não haverá mais dor nem tristeza. Então, respondendo a sua pergunta que você fez para Deus: Deus, até quando? Até quando, Senhor, eu vou viver essa situação? Até Jesus voltar, ou até Ele te levar para a glória. Ou pode ser que extraordinariamente Ele resolver seu problema. Mas no geral não é assim. Se você mantiver seus olhos olhando para a tribulação, você vai ser infeliz. E você nunca vai conseguir ser um crente feliz. Nunca vai conseguir sorrir verdadeiramente. Você quer ser um crente feliz verdadeiramente? Passe a olhar para a glória. Olhar de esperança. Você tem que se alegrar na esperança, não na resolução dos problemas. Tem crente que é assim: quando eu casar, aí sim vou ser feliz. Aí casa, né? Casou errado. Aonde eu fui, como é que é? Meter meu burro? Como é que fala? Amarrar meu burro. Pastor, o que eu faço? Eu falei: não tem mais o que fazer. Já casou. Eu falo mesmo, não tem mais o que fazer. Só orar para você suportar. Mas quando eu tiver um filho, aí eu vou ser feliz. Aí não tem um filho, tem uma filha. Caramba, eu queria um filho, não era uma filha. Aí tem a filha. Eu vou tentar de novo, porque eu quero um menino. Se tiver um menino, eu vou ser feliz. Aí Deus dá um menino. Continua infeliz. Mas quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Não quero mais depender da Mercedes-Benz. Aí Deus dá um carro depois de muito tempo. Continua infeliz. Mas quando eu conseguir um apartamento, aí eu vou ser feliz. E assim vai, e assim vai. Vai ser igual a mulher samaritana. 5 maridos, continuava infeliz. Por quê? Enquanto você não aprender a se alegrar na esperança da glória, você vai continuar infeliz. Essa é a pregação do Evangelho. Tem outras propostas por aí. Jesus disse: vós também quereis ir? O Evangelho é assim. Muito bem. Alegres na esperança. Essa devoção cristã, ela é paciente na tribulação. Se você é alegre na esperança, então você vai ser mais paciente na hora das tribulações. Versículo 12. Sede paciente na tribulação. Por quê? Por causa da esperança. Esperança do quê? Romanos 5 fala sobre isso. Abra sua Bíblia em Romanos 5.
Versículo 2, Romanos 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que glória é essa? Romanos 8. Abra a sua Bíblia em Romanos 8. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A glória de Deus é essa herança, nós seremos herdeiros. Herança do quê? O que nós vamos herdar? O que nós vamos herdar? Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade do quê? Da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, só tempo geme e suporta angústias até agora. Versículo 24. Porque na esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Paciência na tribulação. Ok? É a esperança de que um dia você não vai ter mais pecado. Um dia você não vai mais sofrer. Um dia... Então, é correto eu falar assim, venha para Jesus e pare de sofrer? Depende. Venha para Jesus e para de sofrer. Não agora. Quando Ele vier, você vai parar de sofrer. Mas venha para Jesus e você não vai para o inferno. Já está bom. Por último, então se alegra na esperança, é paciente na tribulação e ora com perseverança, versículo 12. Versículo 12. Na oração, perseverantes. O que Paulo está dizendo? Não é porque a nossa esperança está na glória, que Deus prometeu que vai resolver nossos problemas na glória, que nós temos que ter paciência na tribulação, que nós também não devemos orar para pedir para Deus resolver os problemas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que orar pedindo para que Deus resolva os nossos problemas. Seu problema no casamento, seu problema financeiro, seu problema de saúde, seu problema no trabalho. Você não só pode, como deve orar e orar com perseverança, mas com a consciência madura de que se Deus não resolver, Ele já te deu a glória. Ok? Ele te deu a glória. Então você tem que... Esses são os reflexos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo ela deve se refletir no nosso amor ao próximo, no nosso amor a Deus e na nossa devoção cristã. Uma devoção alegre na esperança, paciente na tribulação, que ora com perseverança. Amém, meus queridos? Eu posso ouvir um amém? Diga para o irmão que está do seu lado. O pastor demorou no estudo de hoje. Muito bem.